Boa tarde, bom dia, boa noite, caros correspondentes em Cristo e da catequese. Começaremos mais uma catequese hoje, inicialmente em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Não deixem de rezar, não deixem de cumprimentar a Deus todos os dias, mesmo que o barulho lá de fora apareça. Semana passada, nós falamos sobre a criação do mundo e hoje vamos dar continuidade ao tema. Paramos nessa parte, a suspensão da crença, a suspensão da descrença. Como é que a gente pode acreditar ou não acreditar em certas coisas, como filmes, arte, séries, videogames, e às vezes colocar em dúvida a criação de Deus. Colocar a questão do tempo hoje para discutir e também refletir melhor sobre como que tudo que nós conhecemos é reflexo da criação de Deus e é reflexo da questão de ser inspirado na vida dos santos e principalmente da Bíblia. Veja bem, nós temos a influência da criação e a influência de plano de Deus em tudo que nós conhecemos, tá? Tudo que nós sabemos vem da criação e da Bíblia. Ai, mas aquela coisa que diz ao contrário. Se diz ao contrário, para você falar alguma coisa ao contrário, você tem que saber o que você está contrariando. Então, mesmo que seja o oposto, ele está vindo da Bíblia. Por exemplo, eu não posso falar que eu não sei nada sobre combustível de foguete. Mas para eu falar que não sei nada, eu tenho que ter uma noção de combustível e de foguete. Se eu quero falar o contrário da criação, eu tenho que saber a noção mínima do que a igreja, do que a Bíblia, do que o cristão fala, do que o católico fala sobre a criação. Obras da literatura, obra das artes, do cinema, Naruto aos Vingadores, Senhor dos Anéis, O Hobbit, todas essas obras, né? E entre outras, a gente vai ver um reflexo da criação. Os Vingadores, né? O Jim Starlin, ele era um cara, um desenhista, e o Stan Lee, que também é um escritor, eles eram pessoas que conheciam muito da teologia, né? Tanto que nós já comentamos um pouquinho lá na catequese que a parte da Guerra Infinita do plano do Thanos é retirada do Evangelho, né? Qual? Vocês vão pesquisar, tá? Então vamos lá. Para a gente ver como tudo que nós sabemos e conhecemos é reflexo da criação. Por exemplo, a imagem. Todas as vezes na literatura, nas artes, na pintura, quando nós retratamos um ser humano, a gente busca retratar ou a perfeição estética, aquele desenho bonito do Michelangelo, ou a gente pega uma coisa que desfigura toda a forma humana. Por exemplo, os aliens. Os aliens, por mais feio aos nossos olhos que eles sejam, por mais desfigurado que eles sejam, é muito difícil você pensar num alien que ele não tenha uma forma humanoide, né? Que ele não tenha 2 olhos, uma boca, um nariz, 2 mãos, 2 pés. Quando no máximo a gente imagina um alien de outra forma, a gente recorre a elementos da criação. Quem assistiu Homens de Preto, os aliens são insetos, e insetos são criados por Deus. A gente desfigura a humanidade, a gente desfigura o ser humano para colocar ele numa forma grotesca, né? Ou numa forma animalesca, ou numa forma inseticídica, para mostrar a criação de outro ser, né? Se você pegar o Frankenstein, ele é um recorte de vários seres humanos feito a criação. Então, tudo que nós pensamos e conhecemos e sabemos, ela tem uma origem divina e com o tempo ela vai se distorcendo, ou quando a pessoa conscientemente quer distorcer aquilo. Por isso que alguns santos, como São Boaventura, fala que o pecado, e São João Paulo II retoma isso também, o pecado distorce a fisionomia e a alma do ser humano. É fato, porque nós vamos distorcendo a criação. Outros conceitos, como a questão de valores do certo e do errado, nós também pegamos da Bíblia e pegamos da criação. E mais ainda, nós temos que refletir que toda a criação é um reflexo de Deus. O céu, ele é a foto original. Nós somos a fotocópia. Nós somos o reflexo do céu. Então, a perfeição está no céu. E tudo que nós temos aqui é o reflexo da criação, né? Voltando um pouco para Naruto, voltando de novo à questão do Naruto. Hoje deu certo, hein? Entrou certinho. Nós vamos imaginar como a história inteira dele, ela é altamente baseada na Bíblia. Eles fazem várias confusões, fazem sim. Até porque são japoneses, né?
com todo respeito, é claro, mas são pessoas que não têm uma origem, um engajamento, um aprofundamento na fé católica cristã católica. Mas eles conhecem a teologia e eles colocam esses vários elementos, né? Elementos como amizade, como família, como a briga e principalmente a questão dos irmãos. Eu não sei se vocês já raciocinaram nisso. O Antigo Testamento da Bíblia, desde o seu princípio, em Adão e Eva, até a chegada de Jesus, né? E com os apóstolos, nós temos conflitos, confusões e brigas entre irmãos. Se a gente for pegar toda a história da descendência de Jesus, de Adão até ele, nós vamos ver o quê? Adão teve 3 filhos. Caim e Abel brigaram, tivemos 7. Passa-se um pouquinho de tempo, nós temos Abraão. Abraão é Ismael e Isaac. Isaac é mandado embora, Ismael é mandado embora, fica Isaac. Aí Isaac tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó briga com Esaú e rouba a bênção do pai. Vai Jacó ser o preferido. Aí Jacó vai ter 13 filhos, né? 12 brigam com José e mandam ele embora, né? Que vai virar o ministro do Egito. E por fim nós vamos ter Maria e Moisés, que é a filha mais velha, e Moisés é o filho mais novo. Então toda a história da criação, do plano da salvação de Deus, a gente vai ter esse conflito porque é a liberdade do homem escolher o que ele quer, o que ele não quer fazer. E nem sempre aquele mais talentoso, aquele mais dedicado, aquele mais voltado para Deus é o escolhido, né? Entre Miriam e Moisés, Moisés era uma pessoa que foi criada na cultura egípcia, foi criada na cultura de outros deuses, ele mal sabia falar, isso ele mesmo relata na Bíblia, e ele é escolhido por Deus, né? Enquanto Miriam continuou sendo totalmente temente. Entre Esaú e Jacó, a mesma coisa, né? Nós temos 2 pessoas que são estritamente voltadas para Deus, um muito mais prudente, muito mais trabalhador, e o outro mais querendo se dar a despertinho. E vai ele roubar a bênção, e depois ele vai se redimir, vai pedir perdão a Deus e vai se encontrar. Então não importa o talento que você tenha, importa o quanto você se dedica a Deus. E isso eu acho que é muito interessante quando você assiste um anime quanto Naruto, que você vê que a pessoa que mais se dedica ao objetivo, ao plano de salvar, né, é aquele que Deus vai capacitando com o tempo. Então, toda vez que vocês lerem, assistirem, estudarem alguma coisa, verem alguma coisa, pensem, o que será que tem de Deus? Será que tem na Bíblia? Será que tem na vida dos santos? Inclusive na arquitetura. Não à toa as nossas casas elas são triangular, como 2 mãos voltando para cima. A gente vê esse encontro de casa, que é o mesmo gesto que nós fazemos para pedir a bênção. Vocês já pararam para pensar nisso? Então tudo é um reflexo de Deus. E muitos de vocês perguntam como é que Deus conseguiu criar o mundo em 7 dias. E aí tem uma armadilha. Nós queremos compreender o poder de Deus com a nossa limitação, com o nosso conhecimento humano. Enquanto Deus, Ele é tudo para todos. Ele é toda a sabedoria, Ele é todo o conhecimento, Ele é toda a presença, Ele é todo o poder, Ele é todo o tempo, para todos. Por isso que tudo está acima de todos. Isso é palavra bíblica, né? Deus está acima de tudo, para todos. Ele tem essa transformação. E quando nós pensamos em tempo numa forma linear, numa forma cronológica, né? Ano 0, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4. Enquanto para Deus o tempo ele é uma espiral. É como se você pegasse um caderno, né, de espiral e você olhasse no meio. Você vai conseguir ver todos os arames numa única posição. O tempo para Deus ele é espiralado, ele é dessa forma. Uma interpretação que eu, depois de muito tempo, refletindo a vida de santos, que escreveram e tudo mais, eu consigo apresentar de uma forma didática, porque várias vezes na Bíblia, ela vai apresentar o tempo para Deus de uma forma bem diferente da nossa. Né? São Pedro vai falar, mas há uma coisa, caríssimos, que nós não devemos esquecer. Um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Salmo 1, lá no versículo 3, vai falar, ele é como a árvore plantada junto à água corrente, dá fruto no tempo devido, e suas folhas nunca murcham.
tudo o que ele faz é bem sucedido. Então o tempo de Deus, ele é eterno. E agora eu queria chamar a atenção numa coisa que deu confusão, inclusive para a Carininha, vai aparecer a fotinho dela aqui, tá? Inclusive para a Carininha, quando nós estávamos assistindo uma série e estava discutindo a questão do tempo, um santo fala o seguinte: o passado não existe mais, o futuro ainda não chegou, e o presente torna-se pretérito a cada instante. O que seria próprio do tempo é o não ser. O passado existe por força da minha memória no presente. Da mesma forma, o futuro existe por força da expectativa das coisas que vão acontecer no presente. E o presente seria a percepção imediata do que ocorre. Olha que confuso e olha que maluco, tá? Vocês vão voltar a isso e vão reassistir para vocês pensarem. Por quê? Porque se a gente levar em consideração, tô com o tempo, já dei meu tempo, tô terminando, tá? Se a gente levar em consideração, quando a gente fala defina tempo, nós sabemos o que é o tempo, mas a gente não consegue explicar para o outro o que é. Tenta explicar para os seus pais o que é o tempo, tá? E aí a gente vai entender a passagem do tempo, o que é passado, o que é presente e o que é futuro. Eu estou no presente, mas se eu paro para pensar no presente agora, ele já virou passado. E um dia ele foi futuro. E esse futuro também vai virar passado, né? E aí nós vamos entender que nós temos o tempo ou é o tempo que nos tem. Santo Agostinho, que disse aquela frase anterior, ele vai ficar refletindo isso por muito tempo, não só para pensar na criação, mas pensar na providência divina. O que vai vir depois, né? Então nós vamos entrar no debate de ciência, e de muitos de vocês vão passar, ou estão passando na escola, né? E hoje nós não falamos mais o debate entre fé e razão. Por quê? Porque a fé tem a sua razão, a sua consciência, o seu método científico. Nós falamos em debate entre fé e ciência. O porquê Deus criou o mundo, cabe à fé responder. O como Deus criou o mundo é a ciência que cabe a responder. Foi muito bonito quando o Dom Júlio explicou isso, né? Quem criou o mundo? Deus. Para que Deus criou o mundo? Para salvar a humanidade. Como Deus criou o mundo? Aí a ciência responde. Se foi em 7 dias, eu acredito que Deus ele é tão poderoso que ele não precisou das gemas do infinito para assumir nada. Ele simplesmente fez. Se o processo da criação demorou, para ele pode ser muito instantâneo. É que nós temos a limitação de entender isso. E aí a gente volta de novo na questão da criação. Como é que os pais criaram você? E aí se a gente for refletir de novo na história inteira de Naruto, né? Era uma mulher, no começo da humanidade, teve 2 filhos, esses 2 filhos brigam, aí vai ficar um filho, esse outro filho vai ter mais 2 filhos, que esses 2 filhos também vão brigar. Só que nesse contexto ele recebe uma profecia que da descendência do filho escolhido que teve discípulos, vai ter um que vai salvar a humanidade. Parece diferente da história que vocês já ouviram várias vezes na igreja? Eles só se apropriaram dos conceitos cristãos e transformaram do jeito deles. Vocês vão pegar uma dessas 3 leituras, vocês vão ler o capítulo inteiro, Salmo 103 ou 104, 2 Pedro capítulo 3, Ezequiel 18, inteiro também, e vão comentar uma experiência de vocês relacionando com aquilo que nós vimos aqui hoje, tá? E aí a gente vai refletir sobre isso. Semana que vem vamos ter uma catequese especial, é o Rafael Torres que vai fazer essa catequese, ele se propôs. Ele vai falar sobre memória e palavra. Tem muitos livros sobre memória, mas uma coisa que eu aprendi com um bom professor meu, que às vezes, de tanto que você estuda, você não consegue aprender, é bom você ouvir o outro. Então nós vamos ver o Rafael falar sobre memória e sobre palavra. Uma oraçãozinha de Santo Ambrósio, que foi o professor de Santo Agostinho, e ele se dedicou muito a entender a criação. Pai, nos dê sabedoria para vos reconhecer, desejo de vos procurar, paciência para vos esperar, um coração para vos contemplar e uma vida para vos anunciar, pelo poder do Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo, que com o Pai vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.